Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da playlist MATLAB App Designer. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como gravar dados em um arquivo do Excel e como fazer a leitura desses dados. Então, em projetos em que existe a necessidade de trabalhar com dados, com banco de dados, em que você processa dados e posteriormente você vai precisar desses dados processados, ou que você vai armazenar uma grande quantidade de dados para uso futuro, é interessante guardar esses dados em um arquivo, por exemplo, do Excel, na forma de uma planilha. Então vamos criar aqui um aplicativo em branco. Nesse aplicativo aqui eu vou colocar uma tabela, dois botões, vou colocar dois botões. Um botão Read, fazer a leitura do arquivo. Então vamos aqui ao código, né? Então o botão Write, eu vou criar uma função. E o botão Read eu também vou criar uma função. Ok, então eu criei aqui uma função para o botão Write e uma função para o botão Read. Vamos primeiro escrever o código aqui para o botão Write. Eu vou criar uma tabela. Vai ser igual uma table. E agora eu vou inserir esta tabela aqui, que vai ser gravada no arquivo. Então vamos fazer a seguinte tabela. 1, 2, 3, 4, pula a linha. 4, 3, 2, 1, pula a linha. 5, 6, 7, 8, pula a linha. 8, 7, 6, 5. Write table, tá aqui. Write table. E vou gravar a tabela, vírgula. Vou gravar essa tabela em um arquivo. Não existe esse arquivo. Eu vou criar um arquivo, né? Dados. Como é um arquivo do Excel, XLSX. Vírgula 1. A primeira planilha do arquivo. Eu vou dizer a faixa onde eu quero gravar esses arquivos. Então, hash, e eu quero na seguinte faixa, de A2 até, são 4 colunas, A, B, C, D, 2, 3, 4, até D4. Até D4, então para maiúsculo, vamos colocar maiúsculo, D4. Eu vou omitir o nome das variáveis na hora de criar esse arquivo para que ele não crie com o nome das variáveis. Então eu vou lá, variable names false. Então aqui eu vou criar o arquivo e vou gravar esses dados. Agora eu vou fazer a leitura. Então eu vou usar a tabela, vai ser igual a read table, tá aqui. Read table. Então eu vou copiar daqui, ó. Opa, deixa eu colocar em minúsculo. Sheet. Para dizer que é a primeira folha a primeira planilha do arquivo, né? Sheet 1, né? E depois eu vou colocar aqui na minha tabela, ponto data,
vai ser igual a que foi feito a leitura. Então foi feita a leitura lá dos dados da tabela, dos dados contidos na tabela do Excel. E agora eu vou colocar esses dados que foram feitos a leitura lá do arquivo do Excel, eu vou colocar na minha tabela aqui do meu aplicativo. Então aqui nós temos o aplicativo, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é escrever aqueles dados que nós inserimos no código lá no arquivo. Então percebemos que teve aqui um erro e vamos verificar o que aconteceu. Faltou então aqui introduzir a palavra sheet para especificar que é a primeira planilha do arquivo. Então vamos escrever os dados e agora vamos fazer a leitura. Então está aqui a leitura dos arquivos. Então foi criado o arquivo do Excel e aqui nós fizemos a leitura. Então vou modificar aqui os dados. Aqui a primeira linha, vamos aumentar aqui, multiplicar por 10 cada um dos números. E vamos agora rodar. Então o arquivo já foi criado a primeira vez que foi rodado o código. E vamos fazer a leitura do arquivo que existe, vamos escrever e vamos fazer a releitura. Então vamos fazer a leitura do arquivo que já existe. A gente já sabe o que esperar, né? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8. Então o fato de não estar aparecendo aquela sequência 8, 7, 6, 5, é porque nós limitamos o range. Então vamos alterar aqui antes, vamos voltar aqui para o código, nós vamos alterar aqui o range para D5. Vamos de novo rodar. E aí nós vamos fazer a escrita e depois a leitura. Então como estava limitado até D4, né, ele só vai mostrar 3 linhas, aquelas 3 linhas que nós gravamos. Quer dizer, a última linha não foi gravada. Mas agora nós vamos escrever, voltando aqui para o código, a gente vai, ó, a primeira linha está multiplicada por 10, e agora, como a gente aumentou o range aqui, ele vai permitir escrever esses dados aqui. Então a gente escreveu, right? E agora a gente fez a leitura. Então, a gente pode mudar isso daí? Pode, a gente pode fazer aqui o seguinte, ó. Vamos aumentar o range aqui. Ele vai inserir mais uma linha, a gente tem que inserir aqui também os dados, ó. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Vamos rodar o código. Então, se eu fizer a leitura, eu só tenho as 4 linhas que eu tinha gravado inicialmente, né? Agora eu vou escrever lá no arquivo e vou refazer a leitura. Então, agora eu vou ter 5 linhas e essa última linha que eu inseri. Então, se nós formos lá no diretório, ele deve ter criado aqui, dados, está aqui, ó, criou aqui, a gente for abrir esse arquivo, nós vamos ver que esse arquivo, além de ser criado, foi gravado os dados que nós tínhamos inserido através do código. Esses dados a gente inseriu através do código por facilidade, mas esses dados também podem ser inseridos através de uma interface no aplicativo pelo usuário. Então, está aqui, ó. De A2 a D6, ó. Ele inseriu e gravou os dados. Então, um projeto em que seja necessário trabalhar com banco de dados, né, a gente pode utilizar aqui o Excel e fazer tanto a escrita quanto a leitura desses dados. Aqui, de A2 a D6. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.